Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, eu me chamo Amanda Alves, sou doutoranda em Humanidades, Culturas e Artes pela Unigran Rio. Esse trabalho é em coautoria com a professora doutora Tamara de Souza Campos. Esse trabalho se intitula Um coletivo nada aleatórios e a territorialidade presente nos contos da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. O trabalho aborda como os contos de um coletivo literário da Baixada Fluminense, uma região periférica do Rio de Janeiro, especificamente do grupo de escritores chamado Aleatórios, constroem territorialidade e apresentam as condições dos espaços vividos em suas histórias. Sabemos que na contemporaneidade, a literatura produzida por autores da periferia tem surgido como uma parte importante para compreender as dinâmicas territoriais vividas pelos seus habitantes. Essa pesquisa baseou-se na perspectiva de que a territorialidade não é construída apenas fisicamente, mas também simbolicamente através dos sujeitos sociais nestas narrativas e em seus cenários. O objeto dessa pesquisa são 2 contos de um dos participantes do coletivo Aleatórios. Mas antes a gente precisa saber, o que são esses aleatórios que compõem o título da pesquisa. É um coletivo literário que valoriza o conto e foi fundado em 2019 por 2 escritores, Jonathan Magela e Thiago Coerques, que reúne-se em um teatro localizado em Nova Iguaçu, uma das 13 cidades que compõem a Baixada Fluminense, com encontros que reúnem-se não só escritores, mas também leitores e ouvintes. Os textos produzidos por esses artistas da periferia, que normalmente são estigmatizados, criam confrontos com as narrativas hegemônicas e funcionam como resistência aos discursos dominantes. Assim, a produção literária funciona como uma reterritorialização desses espaços marginalizados. As narrativas circulam de forma que possam ocupar, protagonizar e reinventar simbolicamente esse território da Baixada Fluminense. Destaco que a chamada literatura periférica refere-se a uma produção artística que revelou-se no Brasil a partir dos anos 70 e ganhou visibilidade na década de 90 e consolidou-se como um movimento literário que reúne identidade, resistência e criação artística desses grupos sociais que são colocados à margem. A periferia aqui é entendida para além do espaço geográfico, ou seja, é compreendida também como estilo de vida, espaço de troca e convivência artística que foge ao cânone dominante e à hegemonia cultural tradicional. É um contexto em que a literatura é marcada por cenários e sujeitos sociais periféricos em suas diversificadas dimensões e em temas pouco explorados. Para compreender as narrativas como construção da ideia de territorialidade, conceito que hoje abarca diferentes áreas, integrou-se tanto a geografia crítica quanto a literatura por meio de uma abordagem interdisciplinar. E tem como aporte teórico conceitos essenciais de autores como Rogério Rasbé e Antônio Cândido. Então, partindo dos conceitos de literatura e território, a gente chega a Antônio Cândido, que afirma que a literatura é um direito humano fundamental, que deve ser acessível a todos e tem um papel humanizador, pois para ele talvez não haja equilíbrio social sem literatura. A própria produção de literatura funciona como uma prática social, porque na leitura e na escrita do texto literário encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar expressar o mundo para nós mesmos. Ao analisar as histórias narradas nos contos, é possível identificar quais são os temas emergentes nestes locais de convivência. Temas que não só refletem as preocupações individuais do escritor, como também podem ecoar questões sociais mais abrangentes. Ao analisar a história que a narrativa conta, vemos que os cenários de territorialidade se conectam com contextos sociais e culturais da realidade dessa periferia. Os contos podem servir como espelhos que refletem a sociedade, evidenciando tensões, conflitos, aspirações coletivas. Resulta uma análise que busca ir além da questão individual para considerar o significado social e coletivo das histórias que estão sendo narradas. Portanto, é preciso deixar evidente que o território não corresponde a uma delimitação física, mas é um lugar de luta, convívio social, prática cultural, que incorpora diferentes questões. O próprio geógrafo Rogério Rasbé põe em destaque a natureza multifacetada desse conceito e coloca 3 concepções que não são excludentes, mas que norteiam o próprio conceito: a dimensão política, a simbólico-cultural e a econômica. Essas dimensões do território são relevantes para compreender como os sujeitos e os grupos sociais constroem sentidos em seu espaço vivido, especialmente na periferia. A amplitude do conceito em que território e territorialidade, por dizer a especialidade humana tem,
há uma certa tradição também em outras áreas, cada uma com enfoque no território e uma determinada perspectiva. Assim, o território se constitui nos aspectos político, jurídico, econômico e cultural, e a territorialização assume o sentido de dominação e apropriação do espaço que se dá no processo de produção desse espaço, que é tanto material quanto simbólico. Essa relação entre território e territorialidade é relevante para a análise das narrativas de escritores periféricos, pois reafirma o papel desses sujeitos como protagonistas no espaço da escrita literária. Então, dessa forma, se considerarmos a própria escrita literária como território, podemos pensar que os escritores constroem a territorialidade quando retratam em seus contos o sentido de pertencimento, uso e vivência no espaço dessa cidade da Baixada Fluminense. O território, que antes pertencia aos cânones acadêmicos e à elite, vão ter certa reterritorialização, colocando em destaque não somente o lugar que sempre coube a periferia, mas também destaque aos seus locutores, o autor periférico. A dimensão cultural, ou chamada simbólico-cultural do território, aqui foi sobreposta às outras, já que o território é considerado em seu aspecto subjetivo, ou seja, ele é visto como produto de apropriação, valorização simbólica de um grupo em relação ao espaço vivido. Foram selecionados 2 textos do livro Conto de Todos os Cantos, uma coletânea de narrativas, que é uma obra que foi organizada por aquele coletivo aleatório que eu apresentei anteriormente e produzida de forma inteiramente pelo mesmo coletivo. O livro apresenta cenários específicos, as cidades da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. No entanto, por ser um livro, ele não segue a regra dos encontros, que precisa caber somente uma página, um teor identificado. Diante das diversas possibilidades, já que o livro apresenta 27 contos, foram selecionados 2, Assombração e Cabeça de Vento, uma vez que essas 2 narrativas foram escritas pelo mesmo autor, o que não acontece em outros textos do livro. Cada autor tem somente uma obra, mas esse autor tem 2. Outro fator preponderante foi esse escritor ter nascido e sido criado e ainda viver em Nova Iguaçu, que é a cidade onde os encontros do coletivo acontecem. Eu vou apresentar um pouco da análise dessas obras sobre cada um dos textos, levando em consideração as teorias que aqui foram explicitadas. Primeiramente, eu começo com o conto A Assombração, que em seu título já começa com um trocadilho. A Assombração, que ao ser lido forma sonoramente a palavra assombração. E essa assombração era um vulto que apareceu pela primeira vez nas ruínas da Torre Sineira da cidade, um sino de 1719, tombado pelo Estudo Estadual do Patrimônio Cultural. Esse espectro tinha uma forma humana, com asas, rabo grande, 2 metros de altura, que diminui até sumir. Esse vulto torna-se o protagonista da história e percorre espaços históricos do bairro de Tinguá, que pertence à cidade de Nova Iguaçu. Ele, inclusive, percorre uma caixa d'água, hoje desativada, que abastecia as Marias Fumaças em 1944. E a história termina sem a certeza do que realmente é esse vulto. Muitos dizem, está no livro, né? Muitos dizem que foi um pombo grande, um macaco que preservava um lugar. Esse vulto funciona como um guardião da reserva biológica de Tinguá e interfere na relação dos visitantes com o território. Reforça a ideia de que é uma força que regula o espaço, que reconhece e julga quem é legítimo de se apropriar do território. Esse controle, essa vigilância, esse afeto representam a territorialidade simbólica. Esse vulto provoca uma tempestade de objetos, como motosserras, serrotes e gaiolas, que são reaproveitados por artistas plásticos locais para criar um monumento para servir de alerta. Esse monumento demonstra que a comunidade se apropriou do que sobrou desse ambiente, marcado por destruição e também tradição, e que os artistas locais são agentes. Eles que constroem o monumento e com isso destaca o papel da arte, que dá voz às territorialidades invisibilizadas pelos discursos hegemônicos. O conto evidencia também o território vivido, a Praça Central, a Caixa d'Água, a Torre da Sineira, a Reserva Biológica, sem esquecer as práticas dessa comunidade. Da mesma forma que a literatura periférica funciona como uma prática que representa a experiência social e dá voz aos sujeitos marginalizados, esse conto ele pode ser entendido como uma narrativa que na ficção constrói e defende territórios. Agora vamos para outro conto chamado Cabeça de Vento, que começa com um vento diferente, com áreas de alienígena, que circula pela cidade de Itaguaí, uma outra cidade da Baixada Fluminense. Esse evento acontece desde 1880 e é protagonista da narrativa e representa uma figura que ecoa sons diferentes nos espaços da cidade. O vento tem valor simbólico de mexer com a população, com os diferentes espaços, causando desordem e preocupação. Ele, inclusive, mexe com o psicológico, com a racionalidade dos habitantes, trazendo à tona questões de sanidade. A história termina apontando que esse vento não é algo sobrenatural, mas é de criação humana e concreta.
um grande moinho de vento. No entanto, fica evidente que seus efeitos ainda perduram na cidade. Esse vento personificado circula pelos espaços e carrega consigo sentidos não apenas físicos, mas também representativos. A circulação contínua do vento está ligada inclusive a eventos históricos, como a Segunda Guerra, a chegada de imigrantes, o que expressa a dimensão social da territorialidade. A forma como a comunidade percebe e interpreta esse fenômeno do vento estabelece a ideia de territorialidade, uma vez que é construída apenas pelas práticas culturais partilhadas e relacionada a esse espaço vivido. O vento representa as inquietações e a singularidade que atravessam a cidade e seus moradores. Somente 100 anos depois da primeira aparição, descobre-se que o Dr. Pinel construiu um moinho com suas pás que provocavam as sibilâncias. A cidade, o espaço, é ressignificado depois da descoberta do dispositivo que emite sons estranhos, o que expressa a reterritorialização do espaço, construindo agora a identidade local. Da mesma forma que artistas e coletivos liderados da periferia atuam na reterritorialização acerca do espaço marginalizado que se encontram, a narrativa evidencia um elemento imaginário que constrói sentidos e pertencimentos subjetivos através do vento e dos sons que ele carrega. Os contos selecionados aqui funcionam como um reflexo das condições sociais e simbólico-culturais desse grupo de escritores e do território da Baixada Fluminense. A literatura produzida por esses escritores colocados à margem não apenas retrata suas realidades e documenta momentos e a história desses territórios e seu grupo, mas também desafia as narrativas hegemônicas que dominam o discurso literário. Esses escritores periféricos trazem à tona as questões de identidade, pertencimento e de resistência, funcionando como uma crítica ao discurso dominante, uma vez que a ausência desses escritores do cenário literário não é apenas uma exclusão simples, ingênua, mas é fruto das censuras históricas e institucionais. Essa literatura, capaz de construir identidades coletivas em diálogo com o espaço, um espaço que é excluído urbano e economicamente, é também marcada pela singularidade cultural do seu território, constitui o que é chamado de literatura marginal, em que impulsiona os escritores a assumir o papel de porta-voz dos sujeitos e espaços marginais na literatura e conferir às suas obras uma significação estética política. Por fim, examinar os contos que têm o território da Baixada Fluminense como protagonista e cena, o objetivo não é esgotar expressões ou emitir juízos de valor sobre a totalidade da literatura da Baixada Fluminense ou sobre esse território que é foco de pesquisa, pois isso poderia levar a uma generalização da interpretação. Mas a ideia é ressaltar e dar voz e espaço às literaturas e identidades e territorialidade que normalmente são colocadas à margem e esquecidas. Quando se trata do espaço, nessas narrativas, a periferia é representada não apenas como um lugar de ausência, carência, mas também como um território de múltiplos sentidos, lugar de resistência, de criação artística, de partilha e socialização. As narrativas desses escritores com o território da Baixada Fluminense, com a periferia como protagonista e personagem, dão destaque ao espaço como personagem ativo, possibilitando enxergá-lo como elemento que constitui a identidade local e funciona como palco dos sujeitos periféricos. É a partir desses espaços, das experiências vividas neles, que a linguagem e as histórias das narrativas podem funcionar como legitimação da voz desses autores da própria periferia. Assim, esse trabalho pretende contribuir, despertando o olhar para a literatura e o território da periferia, aventando futuras pesquisas que aprofundem essas relações entre espaço, subjetividades e cultura na produção periférica, ou em outros espaços também marginalizados. Com tudo isto, as narrativas de escritores periféricos revelam seu modo de pensar e construir cidades mais justas e inclusivas, colocando em destaque o poder da cultura e da arte para a transformação de territórios e de vidas. Muito obrigada e até a próxima. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.